dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bora pro nosso segundo episódio do podcast Ela e Ele. Eu sou a Camila Dariva, celebrante e coordenadora e gestora de eventos, mãezona. Porque eu amo minha família, mas mais do que tudo isso, sou uma aficionada pela estrutura familiar, pelo masculino, pelo feminino e tudo o que isso pode proporcionar de positivo para a humanidade como um todo. Então vamos lá. E você, Paulo, se apresente. Meu nome é Paulo Vinícius, alguns chamam de PV. Sou estudioso do universo masculino, né? Sou advogado, administrador de empresas, pai de família, casado, músico, enfim. Faço um pouco de tudo um pouco e faço bem feito. That's all, isso mesmo, meu garoto. Então, assim, antes da gente dar início ao nosso podcast, à nossa conversa, eu gostaria de convidar você, nosso espectador, nosso ouvinte, a se inscrever nos nossos canais no TikTok, Instagram, YouTube. Isso aí, nos vamos lá. acompanhem por lá. Fiquem sabendo de todos os bastidores, todas as novidades que a gente vai estar mostrando para vocês. Tem aqueles cortezinhos mais do que especiais que a gente vai soltar logo também para você assistir novamente e compartilhar com seus amigos e familiares. E muito mais importante ainda é a gente agradecer a todos aqueles que fazem parte do nosso podcast como os nossos incentivadores. E começando pela chácara de eventos It's Ok, do meu querido Marins, um espaço formidável, lindíssimo, para você fazer sua festividade, seja casamento, 15 anos, bodas, o que você quiser. Também temos a nossa patrocinadora e minha amiga pessoal, Adriana Ardigó, da Florata e Bellini Gastronomia, profissional incrível, duas empresas que estão na gestão dela, que com toda certeza vão satisfazer todas as suas necessidades em relação ao seu evento. Nós temos o endocrinologista do meu amigo Paulo aqui, o Dr. Nasser. Reda. Maravilhoso, sabe aqueles quilinhos a mais, aquela questão hormonal ali que não tá bem resolvida, conversa com ele que com toda certeza ele vai trazer a melhor solução para você. De acompanhamento médico eu faço há 3 anos já. Nossa, isso aí. Fabuloso. E é claro, este moço bonito que está aqui à minha direita faz cabelo, barba, bigode, tudo mais na Barbearia One. Isso, meu amigo Júnior, meu amigo Rodrigo, isso aí. Os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Nada disso seria possível sem vocês. E é claro, a Ponto 41, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, que está aportando a nossa ideia louquíssima desse podcast aí, sobre um tema mais louquíssimo ainda, que é o masculino e feminino atualíssimo, na atualidade. Né? Atualíssimo. Na atualidade. Que coisa mais louca do que o masculino e feminino nos dias de hoje. E falando em loucuras, eu lembrei de um personagem, de um cantor icônico que fez parte da minha infância. Acredito que tenha feito parte da sua, de toda uma geração, que é o queridíssimo Ney Matogrosso. Tá aí até hoje, 80 anos no palco. Exato. Trabalhando. E trazendo justamente um trechinho de uma música dele que diz o seguinte: vira, vira, vira homem, vira, 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 vira o quê? O que os homens viraram? Se fosse lobisomem tava bom. Se fosse o lobisomem, a gente dava um jeito. Mas a gente não consegue entender o que os homens viraram. Fala pra mim, Paulo. Olha, se existisse Nutella na época que essa música foi composta, ele trocaria o lobisomem por Nutella. Por viu? Nutella, com certeza, eu concordo. Com certeza. Concordo. Mas é assim, voltando àquele assunto que a gente estava falando da crise da masculinidade, né? É a crise da masculinidade do homem que se retraiu e da mulher que se expandiu. Então, assim, houve um conflito entre as duas condutas. Exato. Mas assim, falando do homem, Camila, tá? O homem. Psicólogos, sociólogos, psicanalistas, eles estudaram o homem ao longo de toda uma evolução da humanidade. Sim. Eles concluíram que o homem, basicamente, ele tem 4 características. Primeiro é a força. O homem é mais forte que a mulher. Isso não quer dizer que ele é melhor que a mulher é o frágil. Não. Alguma. É uma comparação entre o ferro e a porcelana. Claro. Você vai tomar um chá numa caneca de ferro? A porcelana é maravilhosa, a delicadeza da porcelana. Mas hoje a delicadeza da porcelana está sendo desdenhada pela própria mulher. Mas enfim, o homem tem a força. Sim. Outra característica, a coragem. É o homem que vai para a guerra,
é o homem que vai para a batalha. Não, deixa que eu faço, eu resolvo isso, deixa comigo. É isso. A honra é ele ser reconhecido como homem perante Deus, perante ele, perante a sociedade e perante as mulheres. E última característica, eu falei da honra, falei do domínio. O domínio, Camila, o domínio eu acho aqui que é o ponto crucial. O domínio não tem a ver só com a propriedade, com o território. Sim. O domínio tem a ver com o espaço. Sim. Esse aqui é meu espaço. Aqui você não invade. Terças-feiras, Camila, você quer namorar comigo? Eu jogo bola com os meus amigos e ponto final. Tá resolvido. Isso você não vai meter o bedelho. Não vai alterar. Não, meu amor, mas terça-feira a gente pode fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, Camila, mas sim, mas não, mas sim. Tá bom, meu amor, eu não vou mais terça-feira jogar bola contigo. Esse é o domínio que o homem não tem coragem mais de manter. Ele não tem coragem de dizer não. Eu sou assim, isso aqui é bom pra mim, eu conquistei isso. Não, eu não gostei disso que você falou. Sim. Ele tem medo de não agradar o outro. Ele tem medo de perder o outro por impor a sua personalidade, por impor as suas concepções sobre aquilo que pensa sobre si, sobre o mundo. Ele fica na dele. Ele está, como eu disse, ele está retraído. Está atrofiado. Atrofiado. E agora, puxando justamente esse trecho da sua exposição, do que você está falando, no último episódio eu toquei num assunto que é o que todos os homens têm em comum. O que toda mulher faz em relação ao homem, que todos os homens literalmente amam. Qual que é a base fundamental em relação à visibilidade de uma mulher em relação a um homem? E vice-versa? E vice-versa. O que seria isso? Diga lá você. A admiração. E tomando esse ponto que você acabou de falar, é o seguinte: se você joga futebol toda terça-feira e eu vou tolher esse teu espaço de tempo, a partir do momento que você ceder, eu perco a admiração que eu tenho para com você. Por quê? Porque você deixou de ser quem você era. Porque você quer, amor. Os atributos que você tinha, você foi abrindo mão. Mas você que me pediu isso. Pois é, mas a partir do momento que o homem é homem, ele sabe impor o seu espaço, domínio. O seu domínio. E isso é extremamente atrativo. É isso que faz toda a diferença numa relação. Porque a partir do momento que a mulher não tem mais a admiração para com o seu parceiro e ela acaba tomando esse espaço, vou dar um exemplo. Amor, você troca a lâmpada? Ah, olha que tá queimado. Pois é, mas nem todo homem faz isso. Daqui um pouco. Depois eu vou. Daqui um pouco eu vou. Pode esperar terminar o futebol? Semana eu vou. Essa semana eu vou. Demora 15 anos e a porra da lâmpada ainda tá queimada. O que a mulher faz? Ela vai lá e troca a lâmpada. Vai lá e troca. Aí ela troca a lâmpada, ela troca o chuveiro, ela troca o pneu, ela faz a porra toda. Por que caralhos d'água eu preciso de um homem do meu lado se eu faço tudo? Exatamente. Qual a admiração que eu tenho para com você se eu resolvo a porra toda? Agora, te dizer uma coisa. Às vezes, as mulheres não estão preparadas para as cortesias, para os galanteios, digamos assim, do homem. Porque elas perderam esse viés, entendeu? Feeling. Eles perderam. Deixa que eu levo o teu carro para trocar o óleo. Não precisa, eu sei de que é, já tem um mecânico que não sei quem me indicou. Deixa que eu levo. Ela se furta de si própria, de sentir esse prazer posteriormente, no momento em que o homem traz, está aqui a chave do carro para você, está tudo pronto. Olha, entendeu? Ela se priva dessa sensação. No meu humilde caso, porque ela não sabe mais. Isso é melhor do que um eu te amo. O cara tomar a frente e falar, pera lá que eu resolvo essa porra, pode deixar, fica tranquila que eu vou dar um jeito, é melhor do que qualquer eu te amo. É muito melhor. Porque o que acontece? Você vê em atitude
atitudes Sim. aquela Sim. hombridade. Sim. Não é aquela coisa, não, querida, eu amo você. Não, linda, você tá maravilhosa. Só falta dividir, sabe? O laque e o shampoo dentro do box. Porque de resto, ficou muito pau a pau. Ficou muito pau a pau. Então, a partir do momento que o homem tem essa colocação, essa dianteira do eu faço, eu resolvo, eu sou o homem e digo mais, agora eu vou criar uma polêmica do caceta. Mas assim, mulher... Segurou agora. Mulher, por favor... Ele sabe que eu dou uma segurada na língua, porque se eu soltar tudo que eu tenho vontade, vai ser cancelado esse programa no segundo episódio. O cafezinho aqui do Estúdio 41, muito bom, hein? E eu vou falar pra vocês, a partir do momento que o homem toma essas atitudes, e mais, ele chega a falar assim, eu sou o homem dessa casa. Eu vou resolver. Faça tuas coisas, tenha a tua tranquilidade. Deixa comigo. Deixa comigo. Porra, no primeiro momento, a mulher que foi obrigada a sair do paraíso pra ser o homem da casa, fala assim, cara, será que eu aguento? Será que eu consigo absorver isso? Será que eu consigo interiorizar esse cuidado, essa dinâmica de alguém está me liderando? Num primeiro momento, vou falar real, tomando a minhazinha como base. É difícil. Só que isso traz uma paz de espírito, uma tranquilidade e uma dinâmica para o relacionamento. Meu Deus! Isso traz paixão e admiração. Heaven. Admiração. Voltamos ao paraíso. Ô, louco, meu, sério? Você faz isso pra mim? Claro, é óbvio que eu faço. O tanque do teu carro, você não reparou que tá baixando ali o nível do óleo? Tem que trocar, amor. Vai lá e troca o óleo. Vai lá, abastece. Vai lá e calibra o pneu. Troca a lâmpada. Dá uma olhadinha no telhado. Enfim, deixa que eu acendo fogo, deixa que eu faço churrasco. Isso acredito. Não, isso é absurdo. Vai, conte. Isso é absurdo. Esses dias uma amiga minha estava falando que se reuniu lá com o pessoal fazendo a confraternização de fim de ano. E assim, o marido estava em casa, tá? E elas que fizeram o fogo. Não. Deixa que eu faça o fogo, deixa que eu faça o churrasco. Quer dizer assim, tudo bem, você pode fazer o fogo, é óbvio que pode, é só colocar o carvão ali, álcool e pronto, bater fogo. Não, mas o cidadão, é porque o cidadão estava lá na biblioteca, lendo, estudando, ela não quis incomodá-lo. E elas, por si só, fizeram churrasco, compraram a carne. Ela foi no açougue comprar a carne. Entendeu? Desculpa, mas ela não deu uma coçadinha no saco, uma cuspida também no meio do caminho? Veja só. São questões tão sutis. É difícil observar isso. É difícil você ver isso no dia a dia, porque o dia a dia é tão corrido e é tão prático eu passar ali no açougue, eu mesmo pegar a carne, que os papéis foram totalmente atropelados. Era básico. Deixa que eu vou lá e compro a carne. Eu escolho, eu conheço o açougueiro. Entendeu? Ele não vai te enrolar. Deixa que eu faço fogo, eu asso. Vocês ficam ali, ficam tomando a cerveja de vocês, conversando. Enquanto isso eu faço fogo. Enfim, não é nada disso. Não, perfeito. E é justamente isso que faz total diferença nessa dinâmica, sabe? Homem e mulher. Porque, vamos ser sinceros, não existe nada mais desgastante para a mulher do que o acúmulo de funções. Nós estamos falando de décadas em que a mulher foi tomando posições e foi se sobrecarregando. Hoje, dentro do ambiente familiar, a mulher é provedora, ela é protetora, ela é plataforma, ela é mãe, ela é diarista, ela é cozinheira, ela é absolutamente tudo. E o homem, ele está em paralelo, vivendo em Nárnia. Porque assim, a maioria dos homens hoje, que você, inclusive você trava um certo diálogo, a visão deles é muito limitada, sabe? A questão ali de foco, de desempenho, de projetos, de futuro, não tem. Não tem. A impressão que eu tenho é a seguinte: o homem, ele não tem consciência de si próprio, entendeu? A crise da masculinidade, na concepção de alguns doutrinadores, e eu concluí por isso mesmo, não é a consciência das suas falhas, entendeu? Correto. É a completa falta de conhecimento do seu potencial como másculo, como homem. Ele não sabe quais são as suas características. Ele não sabe aquilo que o deixa mais viril.
Perante si, perante Deus, a sociedade, as mulheres. Ele não sabe. Sim. Aquelas 4 características que eu falei: domínio, força, coragem e honra. Elas devem ser exercitadas. Trabalhadas. Por exemplo, a coragem. Como é que você exercita a coragem? Você exercita a coragem indo para a academia. Você exercita a coragem fazendo lá um Muay Thai, um Jiu-Jitsu, qualquer arte marcial. Um exemplo, entendeu? Sim. Porque você está se sujeitando a tomar porrada, a apanhar. Você vai lutar contra alguém que tem um grau maior com você, com medo, Sim. sabendo que você pode apanhar, mas você se sujeita àquilo. Você vai ter coragem apesar do medo. Você não vai exercitar a tua coragem jogando a porra. Agora eu uso essa palavra do videogame em casa, Exato, entendeu? exato, Como é que exato. você vai exercitar a sua força se você não vai para academia, se você não exercita os seus músculos? Deus te deu mais músculos do que as mulheres. Então vá lá e exercite, movimente-se, fique bonito com o corpo de um deus grego ou algo próximo disso, ou simplesmente se movimente. Exato. Olhe-se no espelho e tenha orgulho de si mesmo, do entendeu? que você está conquistando de Tesão por si mesmo. Fala assim, Exato. cara, eu sou bonito mesmo, velho. Olha onde que eu cheguei, cara. Exato. Entendeu? E aí você olha para a humanidade, assim, ó, vê aquele bando de gordo, largado no sofá. Geração fast food. Que não se exercita. Fast food que fica e vendo videogame. futebol, jogando videogame, não movimenta, não levanta a bunda do sofá para nada, entendeu? E é isso, o homem, não é generalizadamente que se diz isso, mas, olha, por onde eu caminho e trato desses assuntos, Sim. assim, eu encontro muito esse feedback das mulheres insatisfeitas. O homem, necessariamente, ele tem que ter consciência dessas suas características e ele tem que exercitar essas suas características. Então, Paulo, falando justamente dessa maldição do videogame, que eu tenho horror a videogame. Longa história, mas numa hora no privado, entre um uísque e alguma coisa, a gente conversa. Mas assim, essa geração do videogame que teve como chupeta o videogame para a mãe poder sair de casa para trabalhar, se tornou uma geração frouxa, viciada em telas, viciada naquela satisfação imediata do ok, tô frustrado, vou jogar videogame. Tô frustrado, corre o dedo no Instagram. Tô frustrado, TikTok, YouTube, etc e tal. Como que o homem resgata a masculinidade dele? Como que ele se torna atuante, domínio sobre si, sobre o meio, para ele realmente se tornar um homem de valor? E a gente não tá falando de dinheiros, porque assim, hoje, com essa história de red pills, sabe? Todo mundo fala assim, é mulher interesseira. Cara, o real interesse da mulher genuína é o homem com H maiúsculo e com hombridade. Como que a gente tem o homem com H maiúsculo, de novo, inserido na sociedade? Difícil, viu? Porra! É difícil, porque o homem, ele foi Emasculado. diminuído, emasculado. Como é que é a palavra? Geração de eunucos. Eunucos. Geração de eunucos. Eunucos, entendeu? Homem, olha, cá entre nós, assim, como eu disse, tudo nessa vida você precisa exercitar, entendeu? Correto. Tudo. Você quer um corpo bonito, você tem que exercitar. Quer correr, quer fazer maratona, você tem que correr 2, 3, 5, 8, 12 quilômetros até chegar próximo da meia maratona e assim vai. Você quer tirar bem, você tem que ir lá no instante de tiro, mirar, tirar. E o homem não é diferente disso. Para ser homem, você tem que exercitar a masculinidade. Aí eu entendeu? vou te fazer uma provocação. Como que o homem vai ter o referencial masculino se dentro das suas casas ele não tem mais um homem? Hoje ele não tem nem... Primeiro que o pai está ausente, tá? Exato. Ponto número 2. Sabe qual é o filme que eu me recordo assistindo com meu pai? Ele deitava no sofá assim, televisão aqui, eu deitava com a cabeça aqui, os dois ficavam vendo televisão ali. Era o The Champ. The Champ era um lutador de boxe e ele precisava lutar, alguma coisa assim, para sustentar a família, mas ele tinha um problema do cerebral e acabou morrendo. Outro filme qualquer. Spoiler. Rock Balboa, entendeu? Adoro, Era o cara acordando 4:30 da manhã, comendo ovo cru, ele sabia
que ele ia perder a luta. Sim. Ele sabia que ia perder. Mas mesmo assim, ele foi lá e se esforçou. Nós tínhamos algumas referências de heróis que alimentavam os arquétipos masculinos. Aqui no caso, o arquétipo do herói. Arquétipos são o rei, o guerreiro, o amante e o mago. Que hoje não existem mais. Ontem eu fui no cinema e olha, mudou um pouco esse cenário. Porque eu fui assistir o Mufasa. Nossa, o Rei Leão. Ok. Mufasa, entendeu? Porque o que estava acontecendo? Era só a Dora, era a Moana, que mais outra... A Rapunzel lá do Enrolado. A Rapunzel do Enrolado, a Frozen, entendeu? E os personagens masculinos eram ridicularizados. Os heróis eram paspalhões. Os pais, Camila... Eu nem diria heróis, porque assim, existe, por exemplo, na Frozen, você tem o anti-herói. É um anti-herói, exatamente. Você tem um anti-herói. Então, assim, a figura feminina, ela é a mais evidenciada em detrimento do masculino. Então, assim, existe esse 2 pesos e 2 medidas desigual. A visão do masculino é muito pesada, é muito errônea, sabe? O homem é o bandido, é o fanfarrão, é o que bebe, é o que faz, o que acontece no sentido negativo. Mas está distorcido isso, entendeu? Sim. Quando vivíamos sobre a égide do patriarcado segundo o feminismo, os heróis masculinos, existia sempre a figura feminina paralela, tá? A figura feminina, ela não era uma figura ridicularizada. Não, de forma alguma. Como hoje é a figura masculina. Veja, quem é o pai de família? Homer Simpson. Um fiasco. Homer Simpson não é a mamãe, não é. É um beberrão, é um largado, um fracassado que vive no bar e não é pai de família, entendeu? Qual que é o outro? É o papai bobinho da Peppa. Papai bobinho. Veja, a Peppa é desenho para criança de 2, 3 anos de idade. De 0 até uns 3 anos é o que eles assistem, Eles já crescem ouvindo Papai Bobinho. E era aquela referência de pai. Por quê? Porque o pai dela, o pai dessa criança, não está em casa para ela ver que realmente é aquilo que é um pai. Não é esse paspalhão, não é esse bobinho. O pai é esse aqui, não. Ele só tem o papai bobinho como referência e ele cresce ouvindo aquilo. Então, assim, é algo muito delicado, entendeu? E, assim, o homem, ele até pode tentar reverter esse papel, mas ele vai nadar contra a maré. Porque a maré é ainda contra ele. Existe eu não lembro o nome, de uma clã, um grupo, um tipo de homens que eles não se envolvem com mulheres. Existe uma classificação. Eles não se envolvem com mulheres para não se incomodar, para não ter o risco de tomarem um processo. E foram extintos, né? Para não ter o risco de ter uma filmagem escondida, uma gravação escondida, de que ele está, de alguma maneira, abusando, assediando, entendeu? Ela. Então, eles preferiram não se envolver mais. Pois é, daí eu te digo, e morreram aqui nessa geração, né? E acabaram aqui. Porque a partir do momento que você... Tomara que morram. Porque a partir do momento que você não tem o feminino, como é que você vai ter uma nova geração? O feminino precisa do masculino, o masculino precisa do, sabe? E essa interação, eu percebo que foi se perdendo. Hoje, vou trazer um exemplo até aqui recente. Interação homem-mulher. Um cara na balada, para chegar numa menina, ele vai pensar quantas vezes? Se chegar? Se chegar. Porque assim, pode ser caracterizado como assédio, pode ser caracterizado de uma maneira negativa. Se ele fizer algum gestual diferente, ela pode simplesmente chamar a polícia. Então, limitou-se. Eu não estou abrindo margem para homens abusivos, de forma alguma, mas de maneira respeitosa, usando um cenário bem de 1900 antigamente. Na época das nossas bisavós, a moça jogava o lencinho perto do rapaz. O rapaz ia lá e pegava o lencinho. E ali eles startavam uma conversa. Dava-se o start de uma longa conversa. Ela dava permissão, né? Ela dava permissão. Nós precisamos de mais lencinhos no mundo. Vai por mim. Porque a gente vai precisar resgatar
esse contato masculino e feminino saudável. Saudável, coisa que a gente não tem vivenciado. Esse é um lance um pouco mais sofisticado, assim, tem a ver com leitura corporal, né? Sim, também. Você não vai abordar qualquer pessoa ali que não tenha lhe dado qualquer abertura, ou você pode também abordar, mas você tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que você vai dizer, o modo como você vai abordar. Mas a linguagem corporal, quem sabe ler, é muito evidente. Não tem lencinho, mas tem o cabelo que se movimenta. Mas eu te digo, tem Paulo, o piscar de olhos, a maneira como se pisca. Hoje, como se movimenta. Os homens perderam o feeling também. Claro que perderam. Dessa percepção. Claro, porque videogame não ensina isso. Exato. Isso você aprendia na rua, entendeu? Exato. Você aprendia, você ia em festinhas, você aprendia Festa conversando. Você aprendia isso em gangues, no bom sentido gangues, entendeu? Gangues. Eu tinha meu grupo de amigos. Grupo, claro. Com 12, 13 anos, se subia lá 3, 4 quadras e era o grupo lá de 8, 9 amigos que conversavam, que andavam de rolimã, que entravam de peru nas festas, que iam em festas, que trocavam experiências entre si. Hoje, as crianças, os adolescentes e alguma parte dos homens não tem mais essa experiência. Veja, há uma geração atrás, e não chega nem a isso, existia algo que diferenciava. Você falava assim, piá de prédio. Exato. Esse é piá de prédio. Hoje, tem não só o piá de prédio, e tem o Nutella também. E tá cada vez pior. Tá, a gente tem o piá de prédio, a gente tem o Nutella, e digo mais, temos o princeso, que é o suprassumo do desgosto feminino personificado. Mas é o que temos, não é? E agora? Não, o que faz com isso? Pelo amor de Deus, se desconstruiu o homem, constrói de novo. Mas não presta pra nada, nem pra uma noite, por nada. Mas nada, porque assim, não tem atitude, não tem absolutamente nada. Falando particularmente em relação a ter algumas conversas com minhas amigas, pessoas do meu convívio, o tesão, ele tá intrínseco à admiração. Você não consegue ligar embaixo se em cima não estiver funcionando. E o funcionar em cima tá exatamente ligado nesse ponto da admiração, de você olhar pro cara e falar assim, porra, gostoso, malha, vai pra luta, é um cara de família, é um cara que trabalha, é um cara que tem princípios, é um cara que tem visão de futuro, que troca uma lâmpada, que troca o chuveiro, sabe trocar um pneu, que não é um ser humano inútil, que sabe ser homem na sua... Que sabe, Camila. Que sabe. E como os homens que os não sabem, homens têm que voltar a saber. Qual que é o caminho para a humanidade, tá? Os homens voltarem a saber do lugar deles. Porque eu digo por nós, mulheres, nós adoraríamos que vocês voltassem, não estou falando de você, mas estou falando de uma maneira generalizada, que vocês voltassem a ocupar o posto de vocês, para que nos homens, aliviassem. Assumam o vosso posto, por favor. Por favor. Porque assim, a partir do momento em que a mulher tem que sair, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, pensar na manutenção, pensar na troca do óleo. Passar no mercado. Passar no mercado? Pois tem que passar no mercado. Esquece de passar no mercado. É absurdamente... Pega a carne no mercado, lá no açougue, por favor. Pesado. Isso é pesado. A gente tá gerando uma série de mulheres. Eu vou falar por mim. Eu não sei mais quantos anos eu tenho daqui pra frente, porque eu me sinto sobrecarregada. E eu sei que a nossa geração vai ter uma vida muito mais curta justamente por causa dessa sobrecarga. Nós estamos cada dia mais aptas a morrermos de infarto, de derrame, de doenças que em tese seriam masculinas e que até isso foram transferidas para nós por causa da sobrecarga. A quantidade de medicação sendo administrada para nós mulheres conseguirmos acordar, trabalhar, reger tudo e depois chegar em casa com cara de felicidade, deitar e dormir, é absurda. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres medicadas.
medicadas. A Xena é só fachada. Por trás tem tanto tarja preta que, olha, parabéns aos psiquiatras. Vocês com toda certeza têm ganhado consideravelmente bem. E isso não é, digamos assim... Pejorativo, né? Pejorativo. Isso é fato. Mas assim, Isso é fato. É um fato. É. Então, tomem novamente seus postos como homens. E eu não estou falando homens só a questão da virilidade, mas o pacote da porra completo para que nós possamos ser femininas, leves, para que nós possamos ser auxiliadoras. Quarta-feira eu fui jantar com uma turma de amigos meus. E aí teve um deles... Enquanto estava todo mundo reunido, só falava bobagem, entendeu? Só falava bobagem, aquela tiração de sarro de um de outro, lembra de uma coisa e de outra. Aí na hora que a gente foi embora, restaram 3, eu e mais 2, o César e o Guilherme. E a gente começou a conversar sobre assuntos peculiares, vai. Que assim, uma coisa que diz também é o Sun Kin, O Homem em Sua Plenitude. Acho que é um dos melhores livros que eu li sobre a masculinidade. Homens, diferente de mulheres, homens não falam sobre homens. Homens não trocam ideias entre si sobre a sua masculinidade, sobre os problemas que estão passando, entendeu? Ao passo que as mulheres, elas conseguem compartilhar com as amigas, elas têm liberdade, elas não têm dificuldade com relação a isso. Sim. E ali, naquele momento, nós 3, a gente conseguiu conversar sobre isso, sobre questões íntimas nossas. Aquilo que embarulha, aquilo que está legal, aquilo que não está legal, o que pode ser feito. E aí um deles falou para mim assim, que ele havia passado por uma crise e tal, e ele foi consultar um psicólogo. Ele ela outro. O psicólogo falou para ele assim, o negócio é o seguinte, cara, depois de ouvir tudo que ele falou, assim, você tem que assumir o posto de homem da casa. Pois é. Por quê? Porque o teu posto é o posto de homem. E a tua mulher perdeu a admiração por isso. Exato. E mais do que isso, você tem que colocá-la no devido lugar. Não assim, vá lá para a cozinha, não é esse o ponto. Exerça a tua feminilidade. Permite que eu te proteja, que eu te supra, que eu pergunte de você, que eu consiga identificar aquilo que está faltando, aquilo que está precisando. Ao passo que a moça, ela era como uma gerente da casa. Uhum. Ela comandava tudo. E ele o que fazia? Para não discutir, cara, não vou me incomodar. Ficava na dele, entendeu? Virava alface. Exato. Não vou me incomodar. É o domínio. Eu não vou nem incomodar, entendeu? Deixa quieto, ela faz como quiser. E aí, deixa a vida me levar. E é por isso que a maioria dos casamentos tem ruído. Porque vamos deixar baixo, vamos empurrar para debaixo do tapete. Eu não quero discutir, eu não quero me incomodar. Casamento é incômodo, relação é incômoda. Você fala como autoridade, porque você é uma celebrante de casamento e acompanha o pessoal ao longo. Uma das minhas maiores alegrias é quando eu consigo acompanhar bodas de um casal que eu fiz. Porra, não tem alegria maior pra mim de ver os caras fazendo, sabe? Os caras, modo de dizer, mas o casal fazendo 5, 10, 15, 20, 25 anos. Eu tô há 27 anos na área. 27 anos, eu gosto de olhar para trás e ver casais que lá atrás eu participei da cerimônia de casamento fazendo boda de prata. Não existe nada mais bonito. Sabe, Paulo, quantas bodas de ouro eu consegui presenciar até hoje? Em 27 anos de carreira? 4. Porra. 4. E ao longo desses 27 anos de carreira, aqueles casamentos que ruíram, a admiração é o que faltou? É assim, existe uma somatória de fatores, mas a essencial e a base de toda ruína é a admiração. É a admiração. E como é que se perde a admiração? Melhor dizendo, vamos começar pelo começo. Vamos. Como é que se cria admiração e o que a admiração leva? Então, é justamente isso. A admiração, ela leva a tudo. Tesão e admiração, qual que é a ordem?
Aí que tá. Isso é papo para um próximo podcast. Porque a gente vai desenrolar isso em cada detalhezinho. Tesão e admiração andam de mãos dadas. Não tem como um existir sem o outro. Se você foi para um primeiro date e você começou a admirar aquela pessoa, você vai para um segundo, para um terceiro, você vai construindo e dali para frente a gente vai para o próximo podcast. Fechou. Então tá bom. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos espectadores e vamos logo para o nosso próximo podcast. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores, Obrigado, a todos os nossos valeu. apoiadores a esse estúdio fantástico e, claro, você que tem nos acompanhado. Beijinhos e muito obrigada. See you. See you.